Ninguém acreditou em uma criança de 6 anos até que o DNA de um morto confirmou o que ela disse. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A chuva persistente caía sem parar havia 3 dias. As gotas frias tamborilavam no telhado de zinco da escola infantil do vilarejo de Vale da Cruz, e as estradas de terra vermelha haviam se transformado em lama espessa, cobrindo os tornozelos de quem ousasse passar. Ninguém saía de casa a não ser por extrema necessidade. E hoje, Dona Rosa não tinha outra escolha, Lúcia saía da escola às 15 horas. Anda com cuidado, filha, nada de correr. Está escorregadio, Rosa gritou atrás da menina, que pulava animada para fora do portão da escola, com os sapatos de plástico encharcados. Lúcia virou a cabeça, os cabelos castanhos grudados na testa. Mãe, o córrego perto da cerca tá rachado. A terra cedeu. Rosa franziu a testa e correu para perto. De fato, bem ao lado do muro antigo da escola, a terra tinha deslizado, formando uma depressão de quase 1 metro de profundidade. Lama misturada com raízes, pedras e algo estranho, branco. Lúcia apontou. Olha, mãe. Parece uma mão. Rosa apertou os olhos, instintivamente deu um passo atrás. No meio da lama espessa, surgiu um osso branco, curvado como um cotovelo. Perto dali, pedaços de tecido desbotado, sujos de terra. Meu Deus, Rosa balbuciou. Lúcia, fica aí, não toque em nada. Tem alguém dormindo aí embaixo, mãe? Lúcia perguntou com inocência, os olhos bem abertos. Por que tá deitado ali? Não tem ninguém dormindo, meu amor. Eu preciso chamar a prefeitura. Em menos de 30 minutos, 3 carros pararam em frente ao portão da escola. O primeiro a descer foi seu Gregório, médico aposentado que ainda aparecia com frequência em casos de pequenos acidentes na vila. Com ele vieram seu João, o chefe da vila, e 2 funcionários da prefeitura, um rapaz jovem chamado Álvaro e uma mulher chamada Cláudia, da parte administrativa. Gregório apoiou-se na bengala e se aproximou, os olhos semicerrados examinando o solo desmoronado. Esse terreno era um antigo cemitério, comentou com a voz calma, como se falasse sobre o tempo. Não é raro restos de ossos antigos aparecerem depois de chuvas fortes. Rosa abraçou Lúcia com mais força. Mas parece uma mão humana. E tem pano também. Gregório resmungou, sem nem se abaixar. Cachorro e gato também têm osso. Esse cemitério é dos anos 40, vai saber o que tem aí embaixo. Álvaro cochichou com Cláudia. Não deveríamos chamar a polícia? Cláudia olhou de relance para Rosa, depois para Gregório, o homem mais influente ali. Se o doutor disse que é bicho, deve não ser nada demais. João interveio. Não vamos causar alarde. Amanhã tem inspeção da capital. Se der confusão, quem é que vai se responsabilizar? Rosa insistiu. Mas, minha filha viu, era claramente uma mão. Gregório se virou, olhos apertados com uma expressão carregada de significado. Dona Rosa, eu entendo. Mas a senhora não tem formação técnica. Se fosse algo realmente estranho, acha que eu, um médico, não saberia reconhecer? Lúcia falou baixinho. Tinha um olho também. No meio da terra. Bem aberto. O ar pareceu ficar mais frio. Gregório olhou para a menina por alguns segundos e depois deu uma risada forçada. Imaginação de criança. João ordenou. Tampa isso aí. Ainda hoje à tarde. Ninguém tira foto, nada de relatório. Não temos tempo para essas bobagens. Rosa gritou. O que estão fazendo? Pode ser alguém que foi assassinado. Gregório se aproximou e sussurrou para que só Rosa ouvisse. A senhora quer que pensem que sua filha é louca como sua mãe era? Rosa ficou paralisada. Apertou os ombros de Lúcia com força. Ninguém disse mais nada. Naquela tarde, 2 operários, seu César e o ajudante Antônio, trouxeram uma retroescavadeira e cobriram a área. A chuva ainda caía. Cada golpe da pá triturava os ossos e os enterrava no esquecimento.
No dia seguinte, na sala de aula, Lúcia contou para os colegas o que tinha visto. É verdade. Tinha uma mão branquinha que nem leite. E tinha um cheiro ruim. As crianças ficaram em silêncio, até que uma menina chamada Marta deu um passo para trás, olhos arregalados. Você tá mentindo. Minha mãe disse para não acreditar em você. O menino Tomás acrescentou. A Lúcia é muito estranha. Acho que ficou doida igual a avó dela. Lúcia baixou a cabeça, a voz foi diminuindo. Eu não sou doida, só contei o que vi. A professora, Dona Teresa, a chamou até a mesa. Estava séria. Lúcia, você não pode ficar contando essas histórias. Aqui na escola não assustamos os colegas, entendeu? Lúcia mordeu os lábios. Mas, eu só queria que soubessem. Ninguém quer ouvir sobre mãos saindo da terra, a professora respondeu fria. Você deve desenhar flores, crianças, não cadáveres. Naquela noite, Rosa recebeu uma ligação do diretor, Sr. Carlos. Dona Rosa, lamento informar que vários pais enviaram reclamações solicitando a transferência da Lúcia de sala por estar causando distúrbios emocionais nas outras crianças. Rosa gritou. Minha filha tem só 6 anos. O que pretendem fazer com ela? Vamos colocá-la em uma sala separada, com uma professora de apoio. Sem contato com os outros alunos, pelo menos até tudo se acalmar. Ao desligar o telefone, Rosa caiu em pranto. Lúcia não disse nada. Sentou-se para desenhar. A folha branca estava manchada de lápis. Uma mão saía da terra. Um olho bem aberto. Ao redor, terra preta e céu escuro. No dia seguinte, Lúcia sentou sozinha na sala especial sem quadro, sem amigos, sem risos. A nova professora se chamava Letícia, cabelo preso em coque alto, olhar afiado como faca. Lúcia, o que você vai desenhar hoje? A menina não respondeu. Continuou desenhando. Mais uma vez, os dedos brancos surgiam da terra, como se pedissem socorro. Letícia arrancou o papel da mesa e franziu a testa. Você precisa desenhar flores. Nada disso. Lúcia não reagiu. Ficou imóvel. Do lado de fora, o pátio da escola seguia molhado pela chuva. No fim do dia, Rosa foi buscar a filha. No caminho de volta, passaram em frente a uma casa antiga coberta de flores de bougainvillea. Um senhor magro acenou para elas. Rosa. Lúcia. Era seu Miguel, antigo vizinho, que trabalhará na fábrica de alimentos antes de ela fechar em 2005. Como ela está? Ele perguntou em voz baixa. Rosa balançou a cabeça. Foi afastada da sala. Ninguém acredita nela. Miguel rangeu os dentes. Eu acredito. Eu vi os caminhões saindo da fábrica depois do escândalo da intoxicação. Mas ninguém perguntou. Ninguém quis saber. Lúcia olhou para ele. Eu vi uma mão, tio Miguel. Miguel se abaixou, os olhos vermelhos. Você é muito corajosa, Lúcia. Você viu a verdade. Naquela noite, enquanto a vila dormia sob chuva, Miguel vestiu uma capa impermeável, levou uma lanterna e voltou ao local do deslizamento. Com as mãos, cavou entre a terra recém-colocada, tremendo de frio. E encontrou um pedaço de osso ainda sujo de tecido. E uma pulseira de metal, com letras quase apagadas, em Sofia C. Miguel estremeceu. Pegou o celular, tirou fotos e salvou imediatamente. Na manhã seguinte, ao abrir o aparelho, todas as fotos haviam sumido. Nenhum vestígio. Quando voltou ao local, a área já havia sido nivelada, coberta com pedras e grama. Tudo apagado. Na manhã de segunda-feira, o céu ainda estava cinzento. Lúcia sentava sozinha na última carteira da sala especial, os olhos arregalados voltados para a janela. Ninguém a chamava, ninguém se aproximava. Apenas o som constante da chuva, como um sussurro triste de algo que foi enterrado. Na sala ao lado, os boatos se espalhavam como fogo em pasto seco.
A Lúcia viu fantasma, uma menina sussurrou. Não foi fantasma, foi um morto. Ela disse que viu uma mão. Muito horrível. Tomás completou, com cara séria. A avó dela era maluca, disse Marta. Todo mundo sabe disso. Na sala dos professores, o clima não era melhor. Teresa girava o pulso discretamente, com expressão irritada. Eu não entendo por que o diretor ainda mantém a Lúcia na escola. As outras crianças estão começando a ter pesadelos. A professora de música, Raquel, suspirou. Acho que a menina só está machucada por dentro. Raquel, isso aqui é um ambiente escolar, não um centro de terapia, Teresa retrucou, irritada. Os pais estão ficando revoltados. Uma batida na porta interrompeu a conversa. O diretor Carlos entrou, segurando um maço de papéis. Aqui está a petição assinada por 8 pais. Eles querem que a Lúcia seja encaminhada para um centro de aconselhamento psicológico. Separá-la da turma, por enquanto, é a medida mais branda. E a mãe da menina? Perguntou Raquel em voz baixa. Carlos lançou um olhar breve. Já foi avisada. Se a Rosa se opuser, podemos alegar que se trata de uma questão de saúde mental coletiva. Lúcia não entendia por que os colegas não falavam mais com ela. Por que, ao entrar na sala, Marta se afastava cobrindo a boca? Por que, quando dizia eu só contei a verdade, Tomás virava o rosto e a chamava de louca? Naquele dia, durante a aula de desenho, a professora Letícia colocou uma caixa de lápis de cor diante dela. Lúcia, desenha uma casinha em um jardim, como os outros colegas. Lúcia abaixou a cabeça, e suas mãos pequenas começaram a riscar lentamente o papel com o lápis. Mais uma vez, os dedos brancos emergiam da terra. Um olho, bem aberto, sem vida. Letícia viu. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Não. Nada de desenhar isso. Ela arrancou o desenho e o amassou. Isso não é brincadeira. Você precisa aprender a controlar sua imaginação. Lúcia não respondeu. Ficou sentada, imóvel, os ombros pequenos tremendo. À tarde, Rosa foi chamada à sala da direção. Dona Rosa, sua filha está piorando a situação. As crianças estão sendo afetadas. Os professores não se sentem seguros para dar aula. Rosa endireitou as costas. Minha filha não está mentindo. Ela está dizendo a verdade. Carlos balançou a cabeça. Ninguém se importa com a verdade. Eles só querem paz. Se a senhora não colaborar, teremos que reavaliar sua posição na equipe de limpeza da escola. Rosa ficou paralisada. O senhor está me ameaçando? Carlos não respondeu. Empurrou um papel pela mesa. Pedido de afastamento temporário. Se assinar por vontade própria, será melhor para todos. Rosa se levantou, tremendo. Eu não vou assinar. E minha filha também não vai se calar. Alguns dias depois, quando Rosa chegou para trabalhar, foi barrada no portão. Desculpa, Dona Rosa, o segurança José falou em voz baixa. Recebi ordem. A senhora está suspensa. Por quê? Rosa perguntou indignada. Não sei, é coisa da direção. Rosa virou as costas e saiu andando, com as lágrimas se misturando à chuva. Naquela noite, na pequena cozinha, Rosa partiu ao meio o último pedaço de pão duro. Lúcia estava sentada à mesa, desenhando numa folha velha. Lúcia, Rosa chamou, tentando manter a voz serena. Quer contar mais para a mamãe? Lúcia não levantou os olhos. Murmurou. Eu sonho com eles todas as noites. Tem choro. Vem da terra. Rosa estremeceu. Eles quem? Eu não sei, mas um deles tinha uma pulseira. Com a letra PS. Rosa segurou a mão da filha. Tudo bem, mamãe acredita em você. Naquela noite, Miguel foi visitá-las. Levou uma sacola com ovos e leite. Para minha netinha corajosa, disse com um sorriso trêmulo. Rosa ficou com os olhos marejados.
Obrigada, seu Miguel, de verdade. Miguel se sentou, o olhar ficou sério. Trabalhei naquela fábrica antiga por 12 anos. Na noite do envenenamento, levaram 7 pessoas. Mas só tinha 2 ambulâncias. Os outros. Rosa apertou as mãos. O senhor acha que... Miguel assentiu. Enterraram. Durante a noite. Eu vi eles cavando. Gregório estava lá, apontando o lugar. Gregório, foi ele quem diagnosticou minha mãe com delírio na época. O próprio. Ele apagou tudo. Na manhã seguinte, Lúcia chegou à escola com o rosto pálido. Durante o almoço, um menino chamado Diego atirou uma caixinha de leite no rosto dela. Louca! Minha mãe perdeu o emprego de faxineira por sua culpa. Lúcia cobriu o rosto com as mãos, chorando. Ninguém interveio. A professora viu, mas fingiu não notar. Rosa chegou para buscar a filha e a encontrou suja, os ombros sacudindo em soluços. Os outros pais desviaram o olhar e cochichavam entre si. Uma mulher comentou em voz baixa, só o suficiente para Rosa ouvir. Essa menina puxou o sangue louco da mãe. À noite, Rosa tomou coragem e ligou para alguém de quem evitava contato há anos. Alô, é a dona Manuela. A voz fraca respondeu do outro lado da linha. Rosa? É você mesmo? Mãe, a senhora ainda lembra do que aconteceu na época da fábrica? Manuela ficou em silêncio por um momento longo, depois começou a chorar. Eles enterraram gente, Rosa. Enterraram durante a noite. Eu vi. Eu escrevi uma denúncia, mas Gregório mandou me internar. Disse que eu era delirante. Rosa soluçou. Acho que Lúcia está vendo eles. É naquele lugar. Ao lado da escola. Foi lá que eu apontei também. No hospital psiquiátrico, Dona Manuela abriu uma velha caixa de papelão onde guardava cartas e formulários antigos, amarelados. Em um dos papéis estava escrito, com letra tremida. Eu acredito que a fábrica escondeu os corpos de 7 funcionários intoxicados em 19 de abril de 2005. Assinatura de refutação, Dr. Gregório da Fonseca. Manuela murmurou. Eles acharam que tudo ia ficar enterrado. No meio da noite, Lúcia sonhou de novo. No sonho, ela andava por um campo vazio. Chovia. O chão sob seus pés era mole, e a cada passo ela ouvia gemidos. Uma mão saiu da terra, trêmula. Lúcia se ajoelhou e sussurrou. Desculpa, eu não sei como ajudar. A mão agarrou de leve seu dedinho. Um olho se abriu de dentro da terra. Não era raiva, era um pedido silencioso de socorro. No pátio silencioso do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, os ciprestes antigos curvavam-se sob a chuva. Um banco de pedra, já desgastado pelo tempo, era onde Manuela, mãe de Rosa, costumava se sentar todas as manhãs, olhando ao longe, como se esperasse por algo que nunca vinha. Naquele dia, a enfermeira Carmen se aproximou e lhe entregou uma carta de Rosa. Manuela abriu com mãos trêmulas. Mãe, eu acredito na senhora. O que a Lúcia está contando é o mesmo que a senhora viu. Preciso da sua ajuda para entender o que realmente aconteceu naquela época. Manuela apertou a carta contra o peito. Seus olhos marejaram. Um arrepio percorreu sua espinha. Ao meio-dia, quando Rosa ligou, a enfermeira Carmen passou o telefone. Mãe, Rosa falou com a voz embargada. Eu sei que a senhora não estava louca. Eu acredito. Manuela quase chorou. A Lúcia, ela viu uma mão saindo da terra, não foi? Rosa ficou em silêncio por um instante, depois respondeu baixinho. A menina disse que viu uma pulseira com a letra S. A senhora conhece alguém? Manuela ficou em silêncio. Sofia. Sofia Cardoso. Era uma das 7 pessoas desaparecidas depois do envenenamento. A menina tinha só 22 anos. Trabalhava no setor de mistura de ingredientes. E os outros? A senhora lembra? Manuela assentiu, a voz agora firme.
Como se o trauma tivesse virado uma lembrança cortante. Eram 7 naquele dia: Sofia Cardoso, Raimundo Lopes, Teresa Moura, Juliano Correia, Vitor Gomes, Carmen Moreira e José Andrade. Depois do acidente, a fábrica disse que eles tinham sido levados ao hospital estadual, mas ninguém mais os viu desde então. Rosa engasgou. A senhora chegou a fazer a denúncia? Sim. Ainda tenho uma cópia. Mas algumas semanas depois, o Sr. Gregório apareceu na minha casa. Ele me olhava como se eu fosse doente. Disse que eu estava delirando e que precisava de tratamento psiquiátrico antes que causasse pânico na sociedade. Naquela noite, Rosa foi até a casa de Miguel com Lúcia. A casinha simples dele tinha as paredes cobertas por fotos antigas e certificados técnicos tortos pendurados. Miguel serviu chá e entregou a Rosa. Na época, eu trabalhava no estoque. Quando os outros foram intoxicados, achamos que tinham sido levados ao hospital. Mas tinha algo estranho. Havia 2 ambulâncias, mas em vez de irem para a cidade, seguiram rumo ao antigo galpão de carregamento. O senhor viu o quê? Rosa perguntou, aflita. Miguel baixou a cabeça. Viu Gregório lá, junto com o Sr. Fernando, o diretor da época, e 2 homens desconhecidos, sem uniforme. Depois da meia-noite, escavadeiras começaram a funcionar. Lembro do som do metal contra a terra. Lúcia falou baixinho. Tinha cheiro ruim, né, tio? Miguel se assustou. Sim, exatamente. Um cheiro muito forte. Dava para sentir de longe. Rosa tirou do bolso o desenho que Lúcia acabará de fazer. Na imagem, 7 silhuetas desfocadas apareciam atrás de uma cerca quebrada, todos de mãos dadas. No centro, uma jovem com uma pulseira no braço. Miguel olhou fixamente, a voz embargada. É a Sofia. No dia seguinte, Dona Manuela pediu à enfermeira Carmen que a ajudasse a fazer contato com alguém de fora. Você conhece algum jornalista jovem e corajoso? Ela perguntou. Carmen hesitou. Já ouvi falar da Isabel Moreira. Ela denunciou um escândalo na saúde em Campinas no ano passado. Mas... me ajude a escrever uma carta, Manuela pediu com firmeza. Minha neta está sendo afundada na escuridão. Eu não posso deixar a história se repetir. Na carta, Manuela escreveu à mão. Sou Manuela Sanchez, ex-funcionária da Fábrica de Alimentos Santa Cruz, e testemunha involuntária de um encobrimento de mortes em massa ocorrido em 2005. Fui internada num hospital psiquiátrico após protocolar a denúncia, assinada como um delirante pelo médico Gregório da Fonseca. Agora, minha neta Lúcia, de 6 anos, viu o que esta cidade tenta esquecer. Se ainda acredita na justiça, por favor, ajude. Carmen enviou a carta por serviço expresso, incluindo uma digitalização do desenho de Lúcia e um bilhete de Miguel. Pulseira com a inscrição Sofia C. Em Campinas, Isabel Moreira estava sentada em seu velho café favorito quando abriu a carta. Seus olhos pararam na expressão O Gregório da Fonseca. Isabel franziu a testa e digitou o nome no computador. O resultado, um ex-médico militar que passou a atuar como consultor de saúde na fábrica Santa Cruz, nenhuma informação pública após 2005. Estranho, Isabel murmurou. Ela começou a procurar registros de acidentes industriais daquele ano. Só na 6ª página de resultados encontrou uma notinha em um jornal local. 7 funcionários hospitalizados após intoxicação por gás de origem desconhecida. Mas não havia nomes. Nem fotos. Nem relatório de investigação. Isabel abriu o desenho feito por Lúcia. 7 pessoas. Uma pulseira. Essa menina de 6 anos, ela murmurou. Não inventaria um detalhe assim se não tivesse visto algo. No Hospital Santa Teresa, Manuela recebeu uma ligação. Dona Sanchez, aqui é Isabel Moreira. Quero ir até Vale da Cruz. Eu acredito na senhora. Manuela tremia. Eles enterraram gente, senhorita Moreira. Bem ao lado da escola infantil. Gregório sabe de tudo. Ele forjou os laudos. Foi ele quem me internou.
Isabel cerrou os dentes. Não vou deixar isso ser enterrado de novo. Na manhã seguinte, Lúcia estava sozinha na sala. A professora Letícia lhe entregou um bloco de papel. Tenta desenhar outra coisa hoje. Lembra do girassol? Lúcia pegou o lápis em silêncio. Mas, em vez de flores, desenhou a silhueta de um homem de jaleco, segurando uma bengala, olhando para um buraco. No fundo do buraco, corpos indistintos jaziam entre a lama. Acima do desenho, Lúcia escreveu: aquele homem ficou parado. E o buraco não fechou. Rosa viu o desenho e imediatamente o fotografou e enviou para Miguel. Miguel murmurou: é o Gregório. Ela desenhou ele. Idêntico. Naquela noite, Miguel imprimiu novamente a imagem da pulseira. Cuidadosamente colocou dentro de um envelope, junto com uma lista escrita à mão com os nomes dos 7 funcionários desaparecidos. Ele acrescentou no final: o Gregório precisa ser exposto. Em São Paulo, Isabel estava sentada no trem em direção ao sul. Sobre seu colo, o desenho de Lúcia, um mapa de Vale da Cruz e uma lista de ex-funcionários da fábrica em 2005. Ela circulou o nome Gregório. Ao lado escreveu: dossiê a ser investigado com urgência. Desde cedo, Rosa estava sentada em frente ao espelho, as mãos tremendo ao pentear os cabelos. Não dormira. As memórias de Gregório, de sua mãe, dos olhos suplicantes de Lúcia, eram como agulhas no peito. Uma batida na porta. Rosa abriu e encontrou Miguel sob a varanda, segurando uma pilha de documentos com a tinta desbotada. Aqui, disse ele, com voz baixa mas firme. Alguns arquivos da antiga fábrica. Consegui salvar algumas coisas. Uma folha de escala. Um pedido de transporte no dia da intoxicação. Rosa folheou rapidamente. No papel, a assinatura de Gregório estava lá, sob o campo a avaliação de saúde dos funcionários do turno da noite. Ele atestou que todos os 7 estavam aptos ao trabalho, Rosa murmurou. Logo antes de desaparecerem. Miguel assentiu. E o pedido de transporte? Sem destino. Só um código, C17. C, digo chão de enterrar? Rosa sussurrou. Fica ao lado da escola infantil, confirmou Miguel. Código interno para a antiga área do depósito. Hoje virou o parquinho de trás. Um gemido fraco ecoou da casa. Lúcia estava desenhando, os olhos ainda vermelhos da insônia. Naquela tarde, Rosa foi à escola falar com a professora Letícia, da sala especial. Quero saber por que minha filha só pode desenhar flores. Ela é uma criança, tem direito de expressar sentimentos. Letícia olhou para Rosa, a voz gelada. Dona Rosa, sua filha está assustando as outras crianças. Não digo isso para ofender, mas os desenhos da Lúcia são perturbadores. Perturbadores por dizerem a verdade? Rosa rebateu. Perturbadores porque preocupam os educadores sobre a saúde mental da aluna. E se não me engano, o prontuário da mãe da senhora também tinha esse tipo de diagnóstico, não? Rosa ficou paralisada. Um tapa invisível acabava de atingir seu rosto. Já notificamos o serviço de psicologia infantil da região, continuou Letícia, com o mesmo tom. A Lúcia será avaliada em breve. Naquela mesma noite, quando Rosa chegou em casa, alguém bateu à porta. Um homem de meia idade vestindo um casaco cinza, com o boné puxado para baixo cobrindo metade do rosto, apareceu. Desculpe, sou um velho amigo do Dr. Gregório, ele disse, sem olhar diretamente para Rosa. Ele me pediu para deixar um recado. Rosa franziu a testa, desconfiada. Que recado? Você quer que sua filha acabe sendo encaminhada para avaliação psiquiátrica, como a sua mãe? Sem esperar resposta, ele se virou e sumiu na escuridão como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, Rosa recebeu uma carta da Secretaria Municipal de Educação. Suspensão do trabalho sem remuneração. Motivo: violação do Código de Conduta Ética da equipe escolar. Ela amassou o papel com força e o jogou no chão. Lúcia estava na cozinha, abraçando seu ursinho de pano rasgado.
Mamãe, você foi mandada embora? Rosa apertou os lábios. Está tudo bem. A mamãe vai encontrar outro jeito. À noite, Miguel voltou secretamente ao terreno aterrado ao lado da escola. Levou uma lanterna e uma câmera nova que comprará de um velho amigo, Tiago, jornalista aposentado que vivia em Uberaba. Miguel cavou cuidadosamente e atingiu algo duro. Um pedaço de osso pequeno. Ao lado, um tecido puído e desbotado em roxo exatamente como os uniformes antigos da fábrica. Ele sussurrou. Meu Deus! Tirou 3 fotos com cuidado e as salvou imediatamente em 2 cartões de memória diferentes, por precaução. Estava se abaixando novamente quando um estrondo alto soou atrás dele. Uma retroescavadeira surgiu do nada, os faróis acesos como olhos de fera, roncando alto. Miguel recuou, em pânico. Uma voz masculina ecoou da cabine. Área restrita. O senhor está destruindo o patrimônio público. Miguel nem teve tempo de responder. O operador da máquina baixou a pá e, num instante, nivelou um monte de terra que acabará de ser revirado. Eu só tirei algumas fotos. Miguel gritou. Fotos? Entregue o celular, o homem ordenou, ríspido. Miguel balançou a cabeça. Não. Outro feixe de luz atingiu seu rosto. Um segundo homem apareceu, vestindo o uniforme de segurança do novo complexo industrial. O senhor está infringindo a lei. Se voltar aqui, chamaremos a polícia. Na manhã seguinte, Miguel abriu o celular. Todas as fotos haviam desaparecido. Às 3 da noite anterior e até a imagem da pulseira que ele tirara dias antes. Ele bateu a mão na mesa. Eles apagaram. Alguém está me vigiando. Lúcia, sentada ao lado, murmurou. Eu sonhei com eles pisando nos ossos. Debaixo da terra, eles choravam. Miguel olhou para a Rosa. Temos que mandar as provas para fora. O quanto antes. Na hora do almoço, Rosa marcou secretamente um encontro com Tiago, o velho amigo de Miguel. Eles se encontraram no Café à Sombra, um lugar discreto que poucos moradores de Vale da Cruz frequentavam. Eu me aposentei da profissão, Tiago disse direto. Mas ainda tenho contatos na imprensa. Rosa entregou a ele uma pasta com a foto impressa da pulseira, os desenhos de Lúcia, a lista dos 7 funcionários desaparecidos e a carta de Dona Manuela. Tiago analisou o material cuidadosamente e disse. Se alguém for mexer nisso de verdade, tem que ser a Isabel Moreira. Já escrevemos para ela, Rosa respondeu. Minha mãe também mandou carta. Tiago assentiu. Então mantenha a Lúcia em segurança. Se a Moreira entrar de vez, Vale da Cruz vai tremer. Naquela tarde, Gregório apareceu na escola. Caminhava devagar, a bengala batendo com ritmo no piso de ladrilhos. O diretor Carlos correu para recebê-lo. Doutor, sobre a Lúcia, ela já foi transferida. A menina anda desenhando umas coisas muito estranhas. Gregório sorriu de leve, sem alegria. Ótimo. E a Rosa? Já está suspensa. Estamos analisando a demissão. Gregório ergueu o rosto para o céu. Há coisas que devem permanecer enterradas. Não precisam ser desenterradas. Sim, Carlos engoliu seco. Gregório continuou. Se isso continuar se espalhando, a menina terá que ser colocada sob observação especial ao ponto. À noite, no pequeno quarto, Rosa abraçava Lúcia. Mamãe, a menina disse baixinho. Se eu parar de falar, eles vão deixar você em paz? Rosa ficou paralisada. Foi como se uma faca invisível perfurasse seu peito. Não, você não pode se calar. Você não está errada, Lúcia. Eles estão errados. Mas têm medo de você porque você vê a verdade. Lúcia esfregou os olhos. Eu vou continuar desenhando. Mesmo que eles rasguem. No alto de uma colina ao sul da cidade, Isabel Moreira parou diante de uma placa enferrujada que dizia, em Vale da Cruz um lugar de tranquilidade.
Ela olhou para a cidade abaixo, onde o céu ainda era cinzento e coisas sem nome continuavam emergindo a cada gota de chuva. Ela sussurrou. Tranquilidade não é o mesmo que esquecimento. E tirou o caderno do bolso, escrevendo uma linha. Todos os vestígios foram apagados. Mas a verdade ainda vive nos olhos de uma criança. Gregório da Fonseca nasceu em 1949, em Recife. Formou-se em medicina em São Paulo com louvor e serviu no Exército Brasileiro por 12 anos antes de migrar para a área da saúde industrial. Em Vale da Cruz, era conhecido como o Dr. Gregório, um título que inspirava tanto respeito quanto medo. Ele sempre dava um jeito de tornar tudo plausível. Mesmo quando ninguém entendia nada, disse Juliano, eletricista aposentado. Um acidente, uma morte estranha, se o Gregório assumia, tudo era resolvido. Registros da fábrica Santa Cruz de 2004 mostram que Gregório era o único responsável pela supervisão médica de quase 300 funcionários. Ninguém mais tinha acesso aos prontuários, exceto ele, dois gestores, Fernando, o diretor de produção, e Célia Ribeiro, do RH. Isabel Moreira passou a tarde inteira na biblioteca da cidade, pesquisando documentos antigos. Pegou o celular e ligou para Tiago. Tiago, você sabe qual era o apelido do Gregório no exército? A voz de Tiago respondeu lentamente. O silenciador. Isabel franziu a testa. Não é por acaso. Em 1991, Gregório foi transferido da área médica militar após uma investigação interna nunca divulgada. Um soldado morreu ao ingerir acidentalmente um produto químico em um campo de treinamento. Gregório assinou o laudo final, o suicídio por depressão não diagnosticada. Ninguém investigou mais. De volta ao presente, na casa de Miguel, Rosa folheava cópias dos arquivos de 2005 que Miguel conseguirá manter. A primeira página era o laudo psiquiátrico de Dona Manuela, assinado por Gregório. Delírios moderados, tendência paranoide, comportamento agitado. Ao mencionar o caso de intoxicação na fábrica, Rosa leu em voz alta. Miguel balançou a cabeça. Ele finge ser médico, mas é especialista em fazer tudo desaparecer. Lúcia estava sentada no canto da sala, desenhando com carvão. O desenho de hoje não tinha mãos humanas nem olhos redondos. Apenas um homem de jaleco branco, parado sobre um chão afundado, com a boca apagada, apenas um buraco escuro no rosto. Rosa olhou o desenho e apertou os punhos. Na manhã seguinte, Gregório foi ao gabinete da Prefeitura de Vale da Cruz. O presidente da Câmara Municipal, Henrique Valente, o aguardava em uma sala de reunião reservada. Gregório, parece que as coisas estão escapando, disse Henrique, folheando alguns documentos. Há rumores de que a jornalista Isabel Moreira está na cidade. Gregório sentou-se, o olhar ainda tranquilo. Deixe isso comigo. Moreira é uma garota rebelde, quase foi processada por invasão de dados médicos em Campinas. Henrique assentiu. Não quero que o caso de 2005 venha à tona. O novo distrito industrial já recebeu autorização. Se aquele terreno for interditado para investigação, vamos perder milhões de reais. Gregório soltou um suspiro leve, quase como um sussurro. Então não deixem ela se aproximar da Lúcia. Naquela noite, Rosa recebeu uma mensagem anônima. Se quiser manter sua filha segura, pare de falar com a jornalista Moreira. Ela mostrou a mensagem para Miguel. Eles estão com medo, ele disse. Pela primeira vez em 20 anos. Isabel, enquanto isso, continuava investigando discretamente a cidade. Ela conseguiu encontrar uma mulher chamada Teresa Domingos, ex-funcionária da antiga fábrica. Gregório? Me lembro muito bem dele, disse Teresa, com a voz trêmula. Naquela época, qualquer um que tossisse ou tivesse manchas na pele era diagnosticado com uma inflamação leve, e mandavam tomar remédio de gripe. Tinha gente com a garganta inchada e ele mandava trabalhar assim mesmo. A senhora viu algum dos 7 funcionários desaparecidos naquela noite? Perguntou Isabel. Teresa mordeu o lábio. Sim. Vi a Sofia. Ela desmaiou dentro do depósito. Mas Gregório proibiu a gente de chamar socorro. Disse que já estava cuidando da situação.
Isabel anotou no caderno. Proibiu chamar ambulância. Afirmou que resolveria internamente. Na noite seguinte, em uma reunião secreta no porão da prefeitura, 3 homens sentaram-se ao redor da mesa: Gregório, Henrique Valente e Fernando, ex-diretor da fábrica e agora conselheiro do novo parque industrial. Fernando bateu a mão na mesa. Podemos comprar silêncio. Mas não dá para comprar o tempo que passou. Gregório sorveu o chá calmamente. Conseguimos esconder isso por 20 anos. Não deixem uma menina de 6 anos acabar com isso. Henrique lançou um olhar. E o que pretende fazer? Começamos isolando a Lúcia completamente. Tiramos ela da escola. Colocamos um rótulo psicológico. A Rosa não vai aceitar. Gregório curvou os lábios num meio sorriso. Eu mesmo irei até a casa delas. 2 dias depois, numa tarde nublada, Gregório bateu à porta da casa de Rosa. Lúcia dormia. Rosa abriu a porta e empalideceu ao ver o homem ali. Doutor Gregório, sua voz saiu rouca. Precisamos conversar em particular, ele respondeu, a bengala batendo suavemente no chão. Rosa se posicionou na porta. O senhor não vai entrar. Gregório sorriu. Você não quer que sua filha siga os passos da sua mãe, quer? Rosa congelou. Lúcia é muito criativa, Gregório continuou. Mas criatividade demais pode ser perigosa. Principalmente quando a imaginação foge ao controle. Minha filha não está imaginando. Ela viu a verdade. Não existe verdade alguma em Vale da Cruz que não seja permitida, disse Gregório com firmeza. Faça ela se calar. Pare com isso. Ou o quê? Rosa perguntou. Gregório se inclinou mais. Ou você perderá tudo. O emprego, a filha, até sua mãe. Quando Gregório foi embora, Rosa caiu no chão, cobrindo o rosto com as mãos, chorando. Lúcia saiu do quarto, os olhos vermelhos. Mãe, eu ouvi. Ele mentiu. Ele matou eles. Rosa abraçou a filha, sussurrando entre os dentes. Nós não vamos nos calar, Lúcia. Eu prometo. A sala especial onde Lúcia estudava ficava no final do corredor oeste. Era um antigo depósito mal reformado, com uma mesa, algumas caixas de lápis de cor e uma cadeira para a professora Letícia. Lúcia, com 6 anos, sentava-se quieta, como uma sombra. Naquele espaço não havia risos. Nem colegas. Nem música infantil. Naquela manhã, Letícia colocou uma folha branca sobre a mesa. Desenhe, disse ela, com voz apática. Lúcia pegou o lápis, a mão levemente trêmula. Ela desenhou o céu, mas em vez do sol, fez um olho. No chão, uma mão saía da terra, o dedo indicador apontando para quem olhava. Letícia se aproximou, espiou e franziu o rosto. Não. Você não pode mais desenhar essas coisas, Lúcia. Lúcia não respondeu. Letícia arrancou o desenho, amassou e jogou no lixo. Eu já falei. Você tem que desenhar flores, casas, o sol. Não isso. Se continuar assim, as pessoas vão achar que você está doente. Lúcia permaneceu calada. Os olhos abertos, vazios. Na hora do recreio, Lúcia foi levada ao pátio dos fundos, onde os outros alunos brincavam. Mas ela não podia participar. Ficou sentada sozinha, ao pé de uma árvore, segurando uma caixinha de leite ainda fechada. Um grupo de alunos mais velhos passou cochichando. É aquela menina que viu o morto. Dizem que a mãe dela é louca. E a avó tá no hospício. Credo. Eu não chego perto. Tomás, ex-colega de Lúcia, de repente se virou, o rosto vermelho. Atirou sua caixinha de leite nela. Foi por sua culpa que minha mãe perdeu o emprego de faxineira. Louca. O leite espirrou nos cabelos e no rosto de Lúcia. Ela não chorou. Apenas olhou para o chão, apertando a barra da blusa com força. A professora Letícia viu tudo, de longe. Não disse nada. Ninguém disse nada.
Ninguém interveio. No fim do dia, Rosa foi buscar a filha. Quando viu Lúcia com o cabelo molhado de leite, a roupa suja, gritou: "O que aconteceu?" Lúcia levantou o rosto, os olhos secos. "Tá tudo bem, mãe. Já me acostumei." Letícia se aproximou, de braços cruzados. "Foi só um incidente. Provavelmente se esbarraram brincando." Rosa olhou para a professora, a voz embargada. "Brincando?" Ela ficou sozinha o recreio inteiro. Letícia se inclinou, falando baixo. "A senhora devia estar agradecida por ainda mantermos Lúcia aqui. Se continuar criando problemas, o conselho pode transferi-la para uma instituição especializada." Naquela noite, Rosa sentou-se com Lúcia ao lado da cama. Ela enxugava os cabelos da filha, com as mãos trêmulas. "Você está bem?" Rosa sussurrou. Lúcia assentiu. "Eles me odeiam. Mas eu não tenho medo." Rosa engoliu em seco. "Desculpa, filha. Por não conseguir te proteger de tudo." Lúcia levantou o rosto de repente. "Eles me odeiam porque eu vejo o que eles não veem." "O que você vê, Lúcia?" "Eu vejo a mulher com a pulseira. Ela chama alguém." Não ouvi direito, mas ela chorava. "Debaixo da terra é muito frio. Tem muita gente lá." No dia seguinte, Rosa decidiu levar Lúcia mais tarde para a escola. Quando chegaram, foram barradas no portão pelo diretor Carlos. "Dona Rosa", ele disse. "Preciso falar com a senhora." "Sobre o quê?" "Sobre o impacto psicológico que Lúcia está causando em professores e alunos. Recebemos mais 2 queixas, uma de um pai, outra de uma professora." Rosa apertou a mão da filha com força. "Vocês estão punindo minha filha por falar a verdade." Carlos deu de ombros. "Estamos protegendo a estabilidade da escola. Se a senhora não colaborar, vamos solicitar intervenção da Secretaria de Educação." Lúcia puxou o braço da mãe e sussurrou: "Mãe, não discute mais. Eles sempre vencem." Rosa se abaixou e abraçou a filha. "Não, Lúcia. Eles só vencem quando você se cala." Naquela tarde, Rosa foi até a casa de Miguel. Ele estava ouvindo um rádio antigo, com uma folha escrita à mão por Tiago nas mãos. "Isabel Moreira enviou um pedido oficial ao escritório de investigação especial", disse Miguel. "Ela está reunindo mais provas." Rosa soltou o ar, aliviada. "E nós? Vamos manter a Lúcia em segurança. Cada vez que ela desenhar, eu vou fotografar. Cada ameaça, eu vou gravar." Lúcia desenhava ali mesmo na sala. O desenho de hoje mostrava um buraco fundo, escuro. 7 mãos saíam da terra, cada uma segurando algo diferente: uma luva, um capacete, um crachá de funcionário, um pedaço de pão, um caderno, uma pulseira e uma carta ainda fechada. Miguel ficou imóvel. "Aquela carta, parece a que Sofia ia mandar para a mãe. Eu vi o rascunho no armário dela, anos atrás." À noite, Rosa ligou para o hospital psiquiátrico. Dona Manuela atendeu, a voz rouca. "Mãe, eu não sei se aguento mais. Eles estão pressionando a Lúcia." Manuela respondeu: "Eles não têm coragem de tocar nela. Porque ela é a única que enxerga tudo." "Mãe, eu tenho medo." "Não, Rosa. Não deixe o medo te silenciar como fez comigo." Do outro lado da cidade, Gregório jantava em sua casa espaçosa, as paredes cobertas de certificados e diplomas médicos. O celular vibrou. Ele atendeu com um olhar frio como aço. "Sim, eu sei que a Moreira está se aproximando. Mas não se preocupe. Já me preparei." "E a Lúcia?" Gregório sorriu de canto. "Se for preciso, farei parecer que a menina é só um delírio de uma velha louca." Na manhã seguinte, na escola, Lúcia foi levada para a sala de atendimento psicológico. Uma mulher desconhecida, chamada Beatriz, a esperava com um sorriso forçado. "Olá, Lúcia. Eu sou uma conselheira. Vamos conversar um pouquinho."
tá bem? Lúcia não respondeu. Beatriz falou com suavidade. Como você se sente ao desenhar essas imagens? Você sente medo? Ou será que imagina essas coisas para chamar atenção? Lúcia olhou firme nos olhos dela. Não. Eu desenho para não esquecer. Beatriz piscou. Esquecer o quê? Lúcia murmurou. Os gritos debaixo da terra. Das pessoas que ninguém lembra o nome. Na sala da diretoria, Gregório entrou. Carlos se levantou rapidamente, visivelmente nervoso. O que houve, doutor? Quero garantir que a Lúcia será supervisionada de perto. Ninguém de fora deve ter contato com ela, especialmente jornalistas. A senhorita Moreira não deve nem passar perto. Carlos assentiu. Já avisei todos os professores. Mas a professora Raquel. Raquel. Gregório estreitou os olhos. Ela demonstrou empatia com Lúcia. Conversou com ela algumas vezes em particular. Gregório pensou por um momento. Então afaste-a, coloque-a de licença. Por um tempo. No fim do dia, a professora de música, Raquel, foi chamada à sala da diretoria. Carlos lhe entregou uma carta de suspensão. Por qual motivo? Raquel perguntou. Você não informou devidamente sobre Lúcia. E demonstrou favoritismo. Isso causa instabilidade no ambiente interno. Raquel atirou a carta sobre a mesa. Vocês estão matando uma criança. Carlos permaneceu em silêncio. Gregório estava parado junto à janela, as mãos nos bolsos do jaleco, com um sorriso indecifrável no rosto. No Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, naquela manhã, reinava o silêncio. A chuva da noite anterior deixará um forte cheiro de terra molhada se espalhando pelos corredores frios. Dona Manuela estava sentada em seu quarto, as mãos trêmulas sobre os joelhos, os olhos fixos na janela com grades. Como alguma coisa, disse a enfermeira Carmen, suavemente, entregando a bandeja. A senhora está muito pálida hoje. Carmen, disse Manuela, em tom rouco e lento, você ainda lembra da carta que me ajudou a mandar? Carmen assentiu. Sim. E continuo acompanhando. Isabel Moreira já recebeu. Manuela sentou-se com mais firmeza. Preciso escrever outra. Desta vez, não só para Moreira. Também para o Escritório de Investigação Especial em São Paulo. Naquela noite, enquanto os demais pacientes dormiam, Manuela pegou a caneta. Suas mãos idosas já não eram tão firmes, mas cada palavra saía clara no papel. Sou a última testemunha viva presente na fábrica Santa Cruz na noite em que 7 pessoas desapareceram. Fui internada à força num hospital psiquiátrico. Peço, imploro, que a investigação federal reveja as escalas de trabalho, os registros de saída de materiais, e principalmente o terreno ao lado da escola infantil onde ficava o depósito C-17. Ela assinou com a mão trêmula. Manuela Soares. Funcionária matrícula 004273, Fábrica Santa Cruz. Enquanto isso, Miguel imprimia o novo desenho de Lúcia. O que viu fez arrepiar uma fileira de pessoas apertadas, enterradas lado a lado, as bocas abertas como se gritassem por socorro, e no centro, uma pulseira com a inscrição Sofia Seu brilhando no escuro. Ele murmurou. Essa menina não só lembra. Ela a viu. Isabel Moreira estava na pensão modesta na beira da cidade, folheando páginas de documentos. Ligou para Tiago. Você tem a lista de funcionários da fábrica de 2005? A versão sem cortes? Tenho, Tiago respondeu. Guardei no cofre. A original. Foi enviada por alguém de dentro. Já entreguei para você. Isabel parou. Espera. O quê? Já te entreguei. Eu não recebi nada. Silêncio por um instante. Droga, Tiago resmungou. Alguém interceptou. Na manhã seguinte, Isabel vestiu o casaco, pegou a bolsa e foi direto ao portão da escola infantil Vale da Cruz, apresentou sua credencial ao segurança. Isabel Moreira.
Gostaria de falar com o diretor sobre uma aluna chamada Lúcia. O segurança franziu a testa. Ordem da diretoria e nenhum contato externo com a Lúcia. A menina está em avaliação psicológica. Isabel piscou, surpresa. Uma criança de 6 anos precisa de ordem de isolamento? O segurança permaneceu calado. Obrigada, disse Isabel, virando-se. Mas logo tirou o celular e enviou uma mensagem para Rosa. Estão isolando a Lúcia. Preciso vê-la hoje ainda. Rosa leu a mensagem enquanto lavava a louça. Enxugou as mãos, correu para fora e ligou para Miguel. Tio Miguel, Isabel precisa encontrar a Lúcia. A escola está bloqueando o contato. Miguel pensou por um instante. Hoje tenho encontro com um velho amigo chamado Ricardo, ele foi engenheiro da construção da fábrica. Vou distraí-los. Você leve a menina até o café antigo perto do terminal de ônibus. Moreira estará esperando lá. Naquela tarde, Rosa levou Lúcia andando, atravessando o mercado, contornando um beco com cheiro de azeite velho e muros cobertos de musgo. Entraram no café a Rosa Preta, onde Isabel já os esperava. Lúcia olhou para a mulher jovem de cabelo castanho que sorria com doçura. Você é a Lúcia, certo? Isabel perguntou gentilmente. Lúcia assentiu. Você é aquela de quem a vovó falou? Sou eu. Vim te ouvir. E ninguém vai rasgar seus desenhos aqui. Lúcia tirou um papel da bolsa. Nele, havia um homem de jaleco branco empurrando terra para cobrir um buraco com uma bengala. Atrás dele, 7 sombras. Isabel ficou olhando, pasma. Isso é. É o homem que enterrou eles, Lúcia sussurrou. Isabel se virou para Rosa. Preciso fazer cópias de todos os desenhos da sua filha. E talvez será necessário garantir proteção para vocês duas. Ao mesmo tempo, Miguel se encontrava com Ricardo, ex-engenheiro. Eles estavam sentados perto do ponto de ônibus, com os olhos voltados para um prédio abandonado ao longe. O setor C17 era o que exatamente? Miguel perguntou. Um depósito. Depois virou setor de processamento de subprodutos, respondeu Ricardo. Mas naquela noite, ouvi barulho de escavadeira. Depois mandaram cimentar o chão do depósito, sem dar explicação. Você tem a planta? Miguel perguntou rapidamente. Ricardo puxou um desenho dobrado do bolso. Guardei uma cópia. Debaixo da terra tem um subsolo. Fica exatamente onde hoje é o parquinho infantil. Naquela noite, Isabel ligou o computador e enviou um e-mail urgente para o escritório de investigação especial. Menor de idade, Lúcia A.S., apresentou imagens que coincidem com nomes de vítimas desaparecidas em 2005, Sofia Cardoso. Os desenhos indicam elementos de um possível local de enterro clandestino ainda não revelado. Solicito investigação imediata da área C17 em Vale da Cruz, atualmente dentro da Escola Infantil Municipal. Em seguida, ela ligou diretamente para São Paulo. Aqui é Isabel Moreira. Tenho motivos para acreditar que há mesmo gente enterrada sob aquele chão. No leito do hospital, Dona Manuela chorou de emoção ao ouvir a notícia contada por Carmen. Eles estão ouvindo a gente, Carmen. Finalmente alguém decidiu escutar. Gregório, em seu escritório, saboreava uma taça de vinho quando o telefone tocou. Uma voz masculina soou. Moreira já teve contato com a menina. E o escritório de investigação recebeu os documentos. Gregório jogou a taça na mesa. Maldição. Naquela noite, Lúcia fez mais um desenho. Na imagem, um campo florido. No meio dele, uma pequena pedra com a inscrição: que ninguém mais durma sob a terra sem nome. Lúcia entregou o desenho à mãe. Sonhei com o amanhã. Nesse lugar não tem mais lama. Rosa abraçou a filha. Pela primeira vez em muitos meses, um fiozinho de luz acendeu em seu coração. Na manhã seguinte, a cidade de Vale da Cruz despertou ao som de sirenes desconhecidas. Não eram de tratores ou caminhões de entrega.
3 veículos com placas de São Paulo estacionaram em frente à prefeitura. Nos carros lia-se: Escritório de Investigação Especial. Isabel Moreira estava ao lado de Tiago, observando a cena. Eles vieram mesmo, ela sussurrou. Miguel se aproximou, segurando a cópia do mapa da área. Marquei onde era o depósito C-17 e o subsolo. Um oficial de investigação chamado Juliano Cavalcante saiu do carro e apertou a mão de Isabel. Sou o tenente-coronel Cavalcante. Recebemos as provas enviadas pela senhora, a carta de Dona Manuela Sanchez, e especialmente o desenho da pequena Lúcia. Uma menina de 6 anos foi o motivo para tudo isso começar de novo, disse Isabel. Cavalcante assentiu. Começamos hoje à noite. Queremos evitar alarde. A equipe forense já está a postos. No fim da tarde, Gregório estava em sua sala, olhando pela janela. O telefone tocou. Era Henrique Valente, presidente do Conselho Municipal. 3 viaturas de São Paulo estão estacionadas na praça. Falam que vieram por causa do caso da fábrica, 2005. Gregório ficou em silêncio por alguns segundos. Não vou deixar isso desmoronar. Gregório, disse Henrique, tenso. Se eles cavarem, vamos todos presos. Gregório respondeu com calma. Só se eles tiverem provas. E nós apagamos tudo. Henrique sussurrou. Esqueceu da Lúcia? Gregório desligou sem dizer mais nada. Quando a noite caiu, a área atrás da escola infantil foi isolada. Barreiras erguidas, holofotes ligados. A polícia montou tendas de investigação, técnicos com luvas manuseavam detectores sísmicos durante mais de 1 hora. Rosa abraçava Lúcia do lado de fora da cerca. A menina olhou para o terreno e falou baixinho como o vento. Ali. Debaixo daquela árvore seca. Tem uma pulseira de prata. Isabel conduziu o tenente-coronel Cavalcante até ela. Você tem certeza, querida? Ele perguntou. Lúcia assentiu. Ela se chamava Sofia. A equipe forense começou a escavar. O terreno inteiro parecia prender a respiração. 2 horas depois, gritos ecoaram do buraco. Achamos ossos humanos. Os restos mortais começaram a ser retirados, um a um, envoltos em sacos apropriados. Os corpos estavam severamente decompostos, mas cada um trazia marcas distintas, uma pulseira, uma tampa de capacete, um crachá ainda com sangue seco. Isabel murmurou. Lúcia desenhou tudo isso. Cavalcante segurou a pulseira, limpou a lama com cuidado. As letras apareceram, Sofia C. Miguel caiu de joelhos, chorando. É ela, finalmente ela viu a luz do dia. Na manhã seguinte, a matéria especial de Isabel Moreira estampava os principais jornais. Menina de 6 anos revela a verdade que Vale da Cruz tentou enterrar. Pessoas lotaram a praça para ler a manchete. A cidade inteira estava em alvoroço. Dentro da prefeitura, Gregório foi convocado com urgência. O tenente-coronel Cavalcante entrou. Senhor Gregório da Fonseca? O que deseja? Gregório tentou manter a calma. O senhor está detido temporariamente para investigação sobre a morte de 7 funcionários da fábrica em 2005. Gregório deu uma risada seca. Vocês não têm provas. Cavalcante retirou um saco plástico transparente. Aqui está sua assinatura nos laudos médicos falsificados. E a pulseira da vítima. 2 testes de DNA confirmaram as identidades em Carmen Moreira e Sofia Cardoso. Gregório empalideceu. Na sala de interrogatório, Gregório permaneceu calado no início. Mas após 5 horas de confronto com as evidências, começou a ceder. Eu não agi sozinho, ele murmurou. Foi o Fernando quem deu a ordem. Eu só obedeci. O senhor aceitou falsificar registros médicos, forçar pessoas doentes a trabalhar e enterrar corpos sem notificar a polícia? Perguntou Cavalcante, incisivo. Gregório abaixou a cabeça. O senhor Henrique Valente também sabia, ele acrescentou. E a senhora Célia Ribeiro.
No dia seguinte, 3 mandados de prisão foram expedidos. O doutor Gregório da Fonseca, Henrique Valente, ex-presidente do Conselho, e Célia Ribeiro, ex-gerente de RH. A prefeitura foi fechada temporariamente. O projeto do Parque Industrial foi suspenso por tempo indeterminado. No Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, Carmen entrou no quarto de Dona Manuela, com uma folha oficial em mãos, selada. Dona Manuela, tenho boas notícias. O escritório de investigação enviou a decisão e a senhora está livre. O laudo psiquiátrico de 2005 foi anulado. Sua honra foi restaurada. Dona Manuela cobriu o rosto, chorando copiosamente. Na escola infantil de Vale da Cruz, uma reunião de emergência foi convocada. A professora Letícia, o diretor Carlos e o comitê de pais estavam diante do Conselho de Investigação Educacional. Um representante falou: "Vocês isolaram uma criança apenas por ela dizer a verdade. Isso configura violação grave dos direitos infantis." Carlos murmurou: "Nós estávamos sob pressão." A professora Raquel, de música, levantou-se e apontou para eles. "Eu vi tudo." Ninguém teve coragem de falar. Por medo do Gregório. Mas hoje, foi uma criança quem fez o que nós não tivemos coragem de fazer. O diretor Carlos pediu demissão logo após a reunião. No dia seguinte, Lúcia foi convidada para um programa de televisão nacional. O apresentador se curvou diante da menina. "Você é a menina da verdade. Quer dizer alguma coisa?" Lúcia olhou diretamente para a câmera. "Eu só não queria que eles fossem enterrados sozinhos. Eles merecem ser lembrados." O delegado da cidade declarou em coletiva de imprensa: "Agradecemos à pequena Lúcia, à jornalista Isabel Moreira, e aos cidadãos corajosos. Vale da Cruz não será mais um lugar onde a verdade é enterrada." O céu de Vale da Cruz estava mais claro do que nunca naquele dia. As nuvens se dissiparam no céu azul, e o sol da primavera iluminava os telhados vermelhos da escola infantil. No portão, balões brancos e flores de papel decoravam a entrada. Uma grande placa foi colocada no meio do pátio. Cerimônia de desculpas e homenagem. Lúcia estava sentada no colo da mãe. Rosa usava um vestido cinza claro, com o cabelo preso. Dona Manuela sentava ao lado, apoiada numa bengala, olhando com emoção para a neta que fizera o que ela não conseguiu fazer em 20 anos. Miguel apareceu com a câmera pendurada no pescoço. Caminhou devagar, cumprimentando cada morador da cidade. "Ninguém vira mais o rosto", murmurou. No centro do pátio, foi montado um pequeno palco. Sobre ele, o prefeito interino, Sr. Luiz Andrade, aproximou-se do microfone. "Hoje, Vale da Cruz se curva oficialmente diante de perdas irreparáveis. Pedimos perdão pelo silêncio. Perdão por ter deixado uma menina de 6 anos carregar um fardo que era nossa responsabilidade." Todos permaneceram em silêncio. "Lúcia, você pode subir aqui?" Lúcia caminhou devagar, segurando o último desenho. Levantou a cabeça para encarar as centenas de pessoas que a observavam. Ela ergueu o desenho. "Eu desenhei um campo de flores. E no meio tem uma pedra. Porque eu não quero que ninguém seja enterrado sem ser lembrado." Palmas ecoaram. Ninguém ria, mas também não havia lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Após a cerimônia, uma pedra memorial foi colocada no centro do pátio. Nela estava gravado: "Para aqueles que foram enterrados, e para uma menina que os fez viver novamente na nossa memória." Alguns dias depois, Lúcia e sua mãe foram convidadas à sede da emissora nacional em São Paulo. Na sala de maquiagem, uma famosa apresentadora, Dona Carolina Esteves, entrou sorrindo com doçura. "Você é a Lúcia, certo? É uma honra conhecer você." Lúcia abaixou a cabeça. "Eu não fiz nada demais, só contei o que vi." Carolina sentou-se ao lado dela. "Você foi mais corajosa que 1000 adultos. E graças a você, muita gente agora pode descansar em paz." O programa foi ao ar ao vivo às 20 horas. Rosa segurava a mão da filha, sentada ao lado de Isabel e Dona Manuela.
Tiago estava na plateia, junto de Miguel e muitos moradores de Vale da Cruz. Carolina começou. Hoje estamos aqui para contar uma história sobre verdade, memória e coragem. E no centro de tudo está uma menina de 6 anos chamada Lúcia. A plateia aplaudiu. A câmera focou em Lúcia. Quer compartilhar algo com o público? Perguntou Carolina. Lúcia olhou para a câmera. Eu acho que se alguém é enterrado e ninguém lembra o nome, essa pessoa nunca vai dormir em paz. A voz de Carolina embargou. E agora, você acha que eles já estão em paz? Lúcia assentiu. Porque agora as pessoas ouviram eles. Na sede da Central de Investigação, Isabel recebeu o prêmio de jornalista investigativa do ano pela Associação Brasileira de Imprensa. Ela subiu ao palco com o microfone na mão. Esse título não é meu. É da Rosa, uma mãe que não se calou. É da Dona Manuela, que foi internada apenas por dizer a verdade. E é da Lúcia, que desenhou a justiça com seu pequeno lápis. Uma semana depois, Rosa voltou a trabalhar na escola. Mas agora, não mais como faxineira. A Secretaria de Educação a convidou para atuar como assistente de apoio emocional às crianças com dificuldades de comunicação. O diretor da Educação Estadual entregou pessoalmente a nomeação. A senhora tem experiência e força. A escola precisa da senhora. Rosa chorou. Eu sou só uma mãe. Uma mãe que protegeu a verdade. E isso vale mais do que qualquer diploma. Dona Manuela foi levada de volta à antiga casa onde morava antes de ser internada. O pequeno imóvel foi reformado, e o posto de saúde mental passou a enviar apoio semanal. No primeiro dia de volta, ela ficou diante do espelho, vendo a si mesma não pelos olhos dos outros. Eu sou Manuela Soares, disse baixinho. E eu não sou louca. Numa manhã, Lúcia fez um novo desenho. Não havia mais mãos saindo da terra. Nem olhos redondos e vazios. Mas sim crianças de mãos dadas correndo num campo florido. No fim do campo, uma fileira de lápides. Acima delas, 7 retratos. E no centro, uma menina de vestido amarelo. Rosa olhou para a filha. O que você sonhou essa noite? Lúcia respondeu. Eles estavam sorrindo. Não choravam mais. No pátio da escola, ao lado da pedra memorial, foi colocada uma grande reprodução do desenho de Lúcia. Todos os anos, os alunos são levados até lá para ouvir a história da menina, o que viu o que ninguém queria ver, mas teve coragem de contar. A escola passou a se chamar Escola Infantil Lúcia da Verdade. Naquela noite de primavera, a cidade de Vale da Cruz realizou pela primeira vez a cerimônia da luz. Centenas de lanternas foram lançadas ao céu, cada uma carregando um pedido de paz. Lúcia soltou a última. E sussurrou. Durmam bem, tios e tias. Eu prometo que ninguém mais será esquecido. Essa história traz uma lição profunda sobre o poder da verdade e da coragem. Mesmo com apenas 6 anos, Lúcia fez o que muitos adultos não ousaram falar. O silêncio, a conivência ou o medo podem esconder crimes por anos, mas a verdade sempre encontra um caminho para emergir. O que importa não é a idade ou a posição social, mas a consciência. E a última lição, da justiça precisa ser alimentada pela honestidade e às vezes, a luz começa com uma criança que se recusa a fechar os olhos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.